E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Frequentemente eu recebo perguntas e um outro singelo pedido de ajuda no meu Instagram, WhatsApp, em rede de contato com amigos e conhecidos sobre o mundo do vinho. E um que frequentemente eu tenho ouvido e por conta disso eu estou aqui é sobre a indagação de por que só existe vinho feito de uva. Eu já lanço a pergunta para você: é possível se fazer um vinho com outra bebida que não a uva? Por exemplo, é possível se fazer um vinho de laranja, por exemplo? E eu já respondo: não, só se faz vinho de uva. E por que você quer saber, né? Por que só se faz vinho de uva? E a resposta é: porque a uva é aquela fruta que se mostra mais capaz de se tornar vinho. É como se existisse uma corrida, um concurso, um vestibular de frutas para se tornar uma bebida alcoólica chamada vinho. E nessa disputa de frutas, a uva ganha, e ganha com louvor, porque ela apresenta características de uma forma global, de uma forma conjunta, que as outras frutas não conseguem oferecer. E por conta disso, só se faz vinho como conhecemos, essa bebida com múltiplas faces, conforme eu direi já já. Uma bebida que resiste ao tempo, aos dias, semanas, meses, anos e décadas e décadas e décadas. E isso ocorre porque a uva ela tem conservantes naturais. E são esses conservantes que permitem isso. Mas como se chega a eles? Quais conservantes são esses? Bom, o primeiro conservante é o álcool. E de onde vem o álcool? O álcool do vinho, ele vem do açúcar que tem na uva. O dulçor, o açúcar que a uva tem, no processo de fermentação, é transformado em álcool. E esse álcool, ele funciona como um conservante, uma barreira contra micro-organismos que atacam verdadeiramente o vinho e acabam destruindo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma laranja. Aí você já pode me questionar. Mas a laranja também é doce. Ela tem açúcar e esse açúcar não pode ser convertido também em álcool, assim como a uva. Acontece o seguinte, pessoal. Como eu disse, naquela, entre aspas, corrida das frutas pelo primeiro lugar em se tornar vinho, a uva apresenta melhores condições. Isso porque os açúcares são diferentes. A maioria das frutas ela tem um açúcar chamado açúcar complexo. E a uva tem o açúcar simples. E daí? E daí que, quando no processo de fermentação, então assim, se pega as uvas, estou falando aqui a grosso modo, se macera as uvas, coloca-se num tanque e elas se fermentam. Nesse processo de fermentação, o açúcar é convertido em álcool, certo? Só que quando o açúcar ele é complexo, que não é o da uva é simples, quando o açúcar é complexo, esse açúcar não é facilmente quebrado. Tem-se muita dificuldade nesse processo de fermentação dos micro-organismos com as leveduras de transformar esse açúcar em álcool. Então se transforma muito pouco. Então aquelas frutas que têm açúcar complexo, já fica para trás nessa corrida que eu disse. E como o açúcar da uva é simples, ele é facilmente transformado em álcool. E se tem bastante álcool. E quanto mais álcool se tem, mais protegida a bebida está contra a ação de micro-organismos. Ficou claro? Então o álcool é um protetor natural e a uva, tendo açúcar simples, ganha um ponto aí nessa corrida. A outra questão, ou melhor dizendo,
o outro conservante são os taninos. E o que são os taninos? Os taninos é aquela substância que quando você toma o vinho, ele provoca uma sensação de secura na sua boca, na sua língua. Ela provoca uma sensação de adstringência que seca o seu paladar. Assim como acontece quando você come caju, uma banana verde. Que eu me recordo são essas frutas. Mas é essa sensação de secura. E como o vinho ele tem bastante tanino, os micro-organismos eles não conseguem sobreviver nesse ambiente. Se sobrevive muito pouco. Porque essas barreiras, como eu já estou na segunda, elas funcionam... Na verdade, elas são barreiras e por poucas vezes elas são transpassadas. Então, por exemplo, se sobrevive algum micro-organismo à primeira barreira do álcool, aí o tanino já faz a defesa da bebida, digamos assim. E quanto mais tanino se tem, mais o vinho está protegido. E esses micro-organismos que atacam a bebida, eles não sobrevivem nesse ambiente com taninos, porque é um ambiente hostil ao micro-organismo. Então o vinho fica protegido. Uma outra barreira que o vinho tem, essa barreira natural, é a acidez. A acidez é uma substância essencial ao vinho. Não existe vinho sem acidez. Todo vinho tem acidez. E por que a uva oferece essa acidez? Eu acabei de mostrar aqui uma laranja, e se tem uma coisa que a laranja nitidamente ácida. Ninguém tem dúvida disso. Que a laranja não oferece acidez? Oferece. Vários outros frutos oferecem acidez. A maçã oferece acidez. O limão oferece acidez. E o que a uva tem que as outras frutas não têm? Bom, não é só a uva, mas majoritariamente a uva tem um açúcar, tem um ácido que é um ácido tartárico, enquanto a maioria das outras frutas tem um ácido simples. E esse ácido simples, ele é facilmente quebrado, ele é facilmente destruído pelos micro-organismos que estão na bebida. Então, quando esses micro-organismos eles atacam a bebida, a acidez, o ácido simples ele é quebrado, enquanto o ácido tartárico não. E raras são as frutas que têm esse ácido, o ácido tartárico. E essa acidez de que eu falo, ela é importantíssima, como eu disse. Um vinho sem acidez é um vinho sem graça. O jornalista Luiz Horta, esses dias eu via um vídeo dele e ele disse que vinho sem acidez é como Coca-Cola sem gás. Então, a acidez ela é essencial, ela dá estrutura ao vinho. Vinho é feito de tanino, álcool e acidez. Temos que ter em equilíbrio para se ter um bom vinho. Então, pessoal, graças a esses três elementos, tanino, álcool e acidez, o vinho ele é vinho. Por conta disso, a uva ganhou em primeiro lugar, né? Essa brincadeira que eu criei do concurso para quem vira vinho. E por isso que vinho só se pode ser feito de uva. A gente não pode deixar de lado outras bebidas que podem sim ser fermentadas de outras frutas e outras coisas. E essas bebidas, como eu disse, elas são fermentadas, são alcoólicas, mas elas não são vinhos. Por exemplo, talvez passou-se aí pela sua cabeça a cidra, a famosa cidra que a gente tem no Brasil. A cidra não é vinho. Ela é uma bebida alcoólica? É. Mas vinho ela não é. E a cidra é feita de maçã. Nós temos outras bebidas como o saquê. O saquê tem álcool, mas não é vinho. O saquê é feito de arroz. Nós temos o hidromel. O hidromel que eu provei esse ano. Tem um vizinho que faz hidromel na fazenda. E o hidromel é feito do mel, né? O nome já é autoexplicativo.
mas não é vinho. Então é possível ter bebidas alcoólicas, mas não se pode classificar como vinho. E por fim, e não menos importante, é que nós temos lei no nosso país, não só em nosso país, mas em diversos outros países com produção dessa bebida, nós temos lei dizendo que, estabelecendo tacitamente que vinho é feito de uva. Então, depois de tudo isso que eu disse, é preciso saber que existe lei no nosso país, no nosso Brasil, dizendo que vinho é somente aquela bebida fermentada da uva. Tá certo? Então, questão respondida, não existe vinho feito de outra fruta senão a uva. Um abraço.